estamos começando mais um episódio. Obrigado vocês que estão escutando. A gente hoje trouxe uma conversa super legal, né, Rafa? Exatamente. Uma pessoa super bacana para falar um pouquinho mais de uma profissão que vocês conhecem muito bem, né? É um prazer, né? Estar aqui novamente, dividir nessa bancada aqui e aprendendo, né? De uma posição privilegiada. É isso, de uma profissão super legal. Hoje a gente vai falar do profissional de jornalismo. E aí a gente trouxe a Estela para falar com a gente. Obrigado por estar participando junto com a gente hoje nesse episódio. Obrigada a vocês, meninas, pelo convite. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Legal. Legal. Primeira experiência. Vai ser boa. A gente tá... É a nossa quarta experiência, né? Eu acho que a gente tá começando a desenvolver mais. Quando você ficar famosa, você vai participar o tempo todo, aí você vai lembrar da gente. Vai falar, eu já tive a primeira vez, já participei. Então e vou voltar aqui. Aí, ó, vai angariar o pessoal na rede social, vai marcar a gente, falar, é uma voltar troca. nas origens, isso. Estela, a gente queria, antes da gente começar nosso bate-papo, conhecer mais sobre a profissão de jornalismo, que é uma profissão absurdamente importante, não só no país, mas em qualquer lugar do mundo. A gente queria saber um pouquinho mais de você, quem é você, contar pra gente, super no geral, assim. Tá, bem resumidamente, né? Sou formada em jornalismo há mais de 10 anos. Sempre fui focada em jornalismo policial, essa pegada mais investigativa. Há uns 3 anos, mais ou menos, eu fiz uma pós voltada para perícia criminal e ciências forense, que ajuda, né, assim, no meu dia a dia, analisar um laudo, analisar um caso, então é uma coisa que me acrescenta muito, mas sempre voltado para essa área investigativa. Já atuei em outras áreas, jornalismo voltado para a área de saúde, moda, famosos, mas o que eu gosto mesmo é a pegada investigativa. Legal, bacana. Você tá há 10 anos formada? Por aí, eu me formei em 2013. Estamos ficando velho, hein, Rafa? Nossa. Estamos ficando velho. 13, 14. Justo. Muito tempo, passa rápido. E hoje você tá atuando na parte de jornalismo nos bastidores? Como funciona, assim, essa Então, eu parte? trabalho na produção do Balanço Geral da Tarde, da TV Record. Eu sou pauteira. Pauteira é uma modalidade que existe dentro do jornalismo. E todos os pauteiros são as pessoas responsáveis por todos os casos que vão ao ar no dia seguinte. Assim, claro, são muitos casos que entram na TV, mas a gente sempre tem que pautar dependendo do número de repórter. Então, geralmente, nós temos 6 repórteres por dia. Então, a gente tem que achar 6 casos bons por dia, com sonora agendada, com todo o roteirinho, o que aconteceu. É uma investigação completa, para chegar no dia seguinte, o repórter gravar. Você ia começar com uma pergunta, mas agora eu fiquei curioso. Como é que você arranja... E você e seus pares, né? O pessoal que trabalha junto com você. É só você de pauteiro ou tem mais pessoas junto com você? Não, é uma equipe. Outras pessoas. Tem outras pessoas. De curiosidade, tá? Porque a gente não quer... Acho que vocês não podem ficar falando muito de fonte, essas coisas. Como é que é a dinâmica disso? Tipo, todo dia ter que arranjar gente pra passar uma pauta, e que seja minimamente relevante e interessante. É uma dinâmica muito louca, porque todo mundo faz essa pergunta. Não tem uma fonte certa, assim. Então, cada pauteiro tem os seus contatos. Eu tenho muitos contatos com o investigador da Polícia Civil, da Polícia Militar, delegados e até mesmo populares. Então, em grupos de bairros, pessoas, líderes de comunidade, sabe? Então... Cada hora chega de um jeito a fonte. Ou às vezes um portal pequenininho vai lá e publica uma notícia. E a gente pega aquela notícia que às vezes não tem nada e a gente fala, não, parece ser bom, vamos ver o que tem atrás disso, né? E na média, assim, vem quantos casos, assim? Tipo, você falou que tem que selecionar 6, né? Mas chega a quantos a você? Mais do que isso, depende do dia. Tudo depende do dia. Vocês seguram na manga, às vezes que não vem muito? Não muito, depende muito do caso. Porque assim, se a gente segurar e for um caso bom, outra emissora ou até mesmo outro jornal da casa pode descobrir. E aí você perde a pauta, você perde a exclusividade. Verdade. Então, matérias mais frias, ok, dá pra segurar. Mas outras não tem como, tem que dar na hora e já era. Mas tudo depende, não tem um número exato. Tem dia que não tem nada acontecendo em São Paulo. E aí você tem que pensar, cara, o jornal entra amanhã. O que a gente vai fazer? Você tem que, não é inventar a palavra certa, mas você tem que ter criatividade, um jogo de cintura pra transformar, às vezes, um assunto que talvez não seja relevante em uma coisa legal.
Sim, às vezes dá uma cavucada, né? Procurar, às vezes, dar uma questionada se tem alguma coisa rolando de interessante. Todo dia a gente sempre manda, faz uma rondinha, entra em todos os sites, até mesmo de outras emissoras, entra em contato com o delegado, com Polícia Civil, com o PM, com o Corpo de Bombeiros, pra ver, e aí, tá rolando alguma coisa hoje? Já aconteceu, tipo, de pegar um dia assim, pô, não tá acontecendo nada em São Paulo, tipo, parado. Já. Tipo, pré-feriado, antes de ter rolado a tempestade, devia estar mais parado, não tava? Sim, sempre. Feriado, assim, é bem tranquilo. Então a gente fica, meu Deus, e a gente precisa de pauta. A gente precisa de histórias. O que a gente vai colocar no jornal? Sim. Não tem como dar um pause no jornal, uma pausa no jornal. O jornal vai ter que rolar. Sim, não, justo. Aí, Aline, agora a gente tem uma pessoa pra passar umas pautas, um dia você quiser passar alguma coisa que tá rolando aqui na quebrada, né? na Casa Verde e tal, a gente já Pode tem... me mandar. A gente já tem a Estela pra ser nossa porta-voz, se for interessante, né? Sempre lembrando. Exato. Deixa eu te perguntar, Estela. Como que você olhou e falou assim, eu quero trabalhar com jornalismo? Em que momento deu aquele estalo assim que você falou, cara, é nesse momento aqui? Eu sempre fui muito comunicativa, então todas as fases da escola, faculdades, eu sempre era aquela pessoa que era líder, sabe? Assim, de cuidar, de querer transmitir a informação pro resto da sala. Transmitir informação, era colação de grau. Eu que tinha que escrever o discurso e fazer. Então, eu gostava disso. Legal. E eu pensei, uma profissão que eu gosto, que poderia encaixar nesse meu jeito, nesse meu perfil, seria de jornalismo. Legal. E aí eu apostei e fui. E quem foi, tipo, uma inspiração, assim, pra você, pra dar esse início? Tem alguma referência na família ou um profissional? Eu sempre admirei, por exemplo, Caco Barcelos. Acho ele um dos melhores jornalistas investigativos. Boa referência. Eu acho ele maravilhoso. O Valmir Salaro, que é um repórter também do Fantástico. Inclusive, o Valmir, eu enchi tanto o saco dele na época que eu tava estudando, que ele até participou da minha banca. O cara é super importante, um monte de coisa pra fazer. Participa da minha banca. Mas ele participou, tipo, avaliando, só dando os feedbacks? Avaliando. Era a minha Você nota... convida alguém pra poder, tipo, participar assim? É possível sempre fazer essa dinâmica? Eu não sei como funciona agora, mas na época, quando eu fui apresentar meu TCC, eu tinha que escolher, acho que um jornalista da área, pra ele avaliar a nossa apresentação e nosso trabalho de conclusão de curso. E eu falei, por que não, Valmir? E aí as pessoas, você é doido, o cara trabalha no Fantástico, é um puta jornalista. Tipo, você tá começando. Eu falei, não, eu quero ele. Vai ser ele. E foi. Top. E ele foi. Animal. Isso é uma ótima... Isso é um ótimo exemplo, acho que de vários, de como as pessoas acham que, tipo, tem tanta gente que a gente acha que é intocável, inalcançável, e às vezes é muito mais... Não fácil, né? Mas é mais possível alcançar essa pessoa do que a gente acha às vezes que é. A pessoa tá disposta a ajudar, e né? tem uma experiência maravilhosa, né? Como essa. Então, tipo... ele, assim, maravilhoso. Inclusive, teve outro jornalista, que eu não posso citar o nome, que na época eu chamei e ele nem ao menos me respondeu. Chamei ele pra isso, pra outro projeto também. E o Valmir, não. Ele simplesmente topou. E eu falei, cara, que legal, né? E todo mundo duvidando. Cara, ele é do Fantástico. Ele não vai dar bola pro seu trabalho de faculdade. E ele deu. Que legal. Que maravilhoso. Isso dá um... É óbvio que agora eu acho que você deve ter um pouco mais de... Não sei se é proximidade a palavra, mas às vezes você pode ver pessoas mais famosas, acho que com um pouco mais de frequência. Sim. Mas... Esse start, assim, é muito legal, né? Tipo, você fala, pô, eu posso conhecer as pessoas super legais e com uma relevância alta dessa. E por mais clichê que seja falar isso, mas assim, persistir, sabe? Porque opinião sempre vai ter, ao contrário. Não vai dar certo, ele não vai dar bola. Sim. E deu certo. Sim. Então, assim, não tem segredo. Poderia não ter dado, mas deu. Legal. Animal. Tentei. E vocês de casa aí se preparem que... Quem é curioso, ansioso, vai ter muito esse nome eu não posso revelar, essa fonte não tem como. A gente ainda vai trazer gente relevante aqui, viu? Você vai... eu tenho certeza. Você tá consumindo os podcasts e tal, a gente quer trazer um conteúdo bacana, você vai ver que a gente ainda vai trazer gente bem legal aqui. Tipo, uma galera que vai olhar e falar, caramba, você trouxe fulano? Você trouxe fulana aqui? Tipo...
aguardem. Uma hora vai rolar, né? Exato. Uma hora vai rolar, a mesmo. gente vai Só vai não fazer. desistir. É isso. Stella, o que você entende, assim, que é a missão do jornalismo? Bom. A forma de passar a mensagem? Eu acho que é a voz da sociedade. Acho que o que eu mais ouço às vezes é as pessoas falando assim, jornalismo é muito sensacionalista. Jornalismo é isso. Só que, assim, se não existisse jornalismo, muitas famílias, principalmente pessoas que moram em comunidade, não teriam apoio em nada. Então é muito fácil, né? Você pode ver quando acontecem 2 crimes. Um de uma família rica e um de uma família pobre. O delegado, né? As investigações geralmente acontecem muitas vezes porque a imprensa pressiona. Então, assim, não é a mesma atenção. Você pode ver quando o carro do Péricles foi roubado. Foi encontrado rapidamente. Quantos carros não são roubados por dia? Lá perto do bairro. Não, tô brincando. Mas é bem possível. E ninguém encontra. 2 pesos e 2 medidas. Né? Exatamente, ninguém encontra. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, que sensacionalismo. Quantas matérias de feminicídio. Só que, cara, é necessário sim. É necessário porque isso acontece todos os dias. Então, assim, não acontece na bolha que vive ali. Em regiões de alto padrão, de pessoas que não saem daquela bolha. Mas acontecem todos os dias. E precisa ser divulgado. Precisa ser investigado. Então, acho que muitas vezes isso ajuda, sabe? A pessoa que tá ali. Nada vai trazer de volta, mas as famílias querem isso de sensação de justiça. Poxa, aconteceu isso. Então, né, vamos lutar para que alguma coisa aconteça de bom, pelo menos, daqui para frente. Sim. Você vê muito esse tipo de... É óbvio que é o seu core, né? Seu foco atuar nessa parte. Você realmente sente essa diferença de tratamento. De Sinto. casos julgados, de como funcionam algumas situações. Aí, às vezes, uma pessoa mais conhecida, pelo fato de, naturalmente, ela já ter uma relevância, ela acaba tendo, talvez, um tratamento diferente. Sim. Ou uma pessoa com grana que consegue... Uma preferência. pedir preferência de outras formas, às vezes. Sim. Eu não vou falar sem saber, né? Mas provavelmente elas conseguem ter caminhos mais fáceis para terem a relevância que elas querem no caso delas, e pessoas mais humildes não necessariamente. Sim, exato. Claro que não dá pra generalizar, né? Acho que tem profissionais e profissionais, mas isso acontece muito. Então, assim, já teve casos de uma tentativa de feminicídio, a família comigo no WhatsApp, estou aqui na delegacia, o delegado não quer registrar boletim de ocorrência. Como assim não quer registrar boletim de ocorrência? Pediu pra ligar pra PM, mas ligar pra PM por quê? Se não é flagrante. Não tô entendendo. E aí ela vai, gente, ligar, olha, por que não tá registrando BO? Imagina. Aí o cara xinga, quem falou isso? Eu tô em contato com a família tá aí na delegacia. Por que vocês não querem registrar o BO? Então, assim, e as pessoas não sabem que é obrigação registrar o boletim. Certeza. E a partir desse momento que você faz esse contato, resolve. Na maioria das vezes, sim. Você sente essa pressão invisível, assim. Eu sinto. Nossa, isso é bem interessante também de ver o bastidor, que a gente não faz a menor ideia, né? E você precisa ter uma noção de leis quando tem esse tipo de caso, porque você me citou um agora, tipo, super, que eu acho que é mais comum, né? Super por cima, que é quando a gente, a pessoa tem o direito de abrir o boletim, e se não foi flagrante, que você falou, não precisa ligar para a polícia. Isso é um exemplo que eu entendo que é lei e é a condução de como é feito um obrigatória. BO. Exato. Vocês precisam ter noção de leis, assim, alguma coisinha? É sempre importante, né? Porque se a gente não tiver essa noção, como que a gente vai cobrar uma coisa que a gente não sabe como funciona, né? Então a gente tem que... Claro, não é obrigatório, mas quem trabalha nessa área acaba entendendo como funciona o sistema. Então, o que precisa? Para que a PM serve? Por que tem que registrar boletim? Qual que é o papel do TJ, do Supremo? Então, né, a gente tem que ter um pouquinho de noção. Mas, assim, a gente é uma equipe. Então, às vezes, na dúvida, eu falo, gente, não sei isso. Alguém pode me ajudar? Porque ali, né, tem uma equipe que cada um tem uma experiência. Inclusive, tem uma colega minha aqui que tá estudando Direito agora. Então, assim, é um ajudando o outro a todo momento, é uma equipe. Sim. Então, eu falo, ninguém faz jornalismo sozinho. Então, é a pauta, é o estagiário, é a rádio escuta,
é a chefe de pauta, é a chefe de reportagem, por aí vai. O que é a rádio escuta? Desculpa a minha ignorância. A rádio escuta é como se fosse, assim, o início do início. É uma equipe, geralmente, que vai recebendo várias informações e eles vão apurando tudo e abastecendo a nossa agência, sabe? A gente vê no dia, teve chuva, quantos pontos de alagamento, quantas árvores caídas na cidade de São Paulo. Então, a Rádio Escuta, ela faz esse... primeiro filtro ali. Esse primeiro filtro. Legal. Nossa, então seu celular, eu imagino que seja das suas ferramentas de trabalho diárias, né? Diárias e toda hora você deve receber uma porrada de mensagem. Esse é o pessoal. Eu tenho outro de trabalho. Senão você não vive. Senão você não vive. Estela, descreve pra gente como que é a rotina, assim, de um jornalista, quem tá pensando em ingressar, né, nesse mercado, tipo... Assim, é bem, bem diferenciada. Depende, acho que, de cada área. Então, por exemplo, a nossa rotina da pauta todo dia. A gente chega, a gente vê o que tá rolando, o que entrou nos outros jornais da casa, por exemplo, na noite anterior, que são os jornais da tarde. E aí a gente vê o que entrou também nos jornais matutinos, porque a gente não pode simplesmente vender uma pauta, oferecer uma pauta e, todo mundo já deu. Que já foi, entendi. Que já foi. Então, a gente sempre tem que dar um passo à frente. Isso é embaçado. E aí pegar uma coisa e começar a apurar. Então, a gente apura vários casos por dia. Não é só um. Mas aí uma curiosidade. Eu não sei se você sabe tão a fundo isso, porque eu não faço a menor ideia. A fonte que alimenta vocês, e eu tô falando antes que alimenta a rádio escuta, né? Vamos pegar a linha de raciocínio que você falou pra mim, que agora eu fiquei curioso. Não é, por exemplo, a fonte que alimenta outras emissoras, outros programas de outros lugares? Sim, mas aí tem um negócio chamado fidelidade. Entendi. Então, por exemplo, a Rádio Escuta, às vezes ela não tem os mesmos contatos que a gente, porque assim, a Rádio Escuta, ela faz isso para toda emissora. Então, ela faz a apuração para toda emissora. Então, se a chefia de reportagem precisar de um lance assim rápido que eles estavam apurando, a Rádio Escuta tá ali. A pauta não, a pauta é um negócio exclusivo. Entendeu? Às vezes a gente até pega, por exemplo, um caso que eles apuraram. Vamos jogar um feminicídio. Mas aí a pauta vai tentar uma coisa nova disso. Certo. Uma imagem, uma sonora. E você vê, aí acho que é um pouco subjetivo, porque talvez a gente tenha que ter uma roda de profissionais de outras emissoras para apurar de fato essa minha pergunta, né? Mas você sente que existem outras emissoras e outros programas têm vertentes um pouco diferentes ou focos um pouco diferentes nas reportagens que eles querem dar, ou coisas que eles acham mais relevantes ou menos relevantes? Sim. Tipo, um programa X vai achar mais relevante. E aí eu tô falando, por exemplo, pegando um que tem o mesmo cunho que o seu, que é a parte de investigativo, criminal, etc. Sim. Você sente... porque todo mundo vê concorrência, né? Você sente, você olha assim e fala, tal emissora tá pegando mais pra esse lado, tal emissora tá pegando mais pra esse lado, eu e a minha galera, a gente vai mais pra um outro lado. Sim. Você sente essa... Sim, total, até porque tudo depende do horário, que é o programa. Então, dependendo do horário, já muda totalmente o público que assiste aquele programa. Depende do apresentador, depende de várias coisas, entendeu? Então, às vezes... por exemplo, o SP1 da Globo. Geralmente eles fazem matérias de buraco na calçada. Tem jornais que isso, por exemplo, Cidade Alerta da Vida, isso não dá audiência, esse buraco na calçada. Mas pro SP1 dá, porque esse é um público diferente. Então, isso vai mudando de perfil para perfil. Às vezes você vê um mesmo caso, só que tratado de formas diferentes, dependendo do jornal, dependendo do horário. Então, é relativo. E você vê, mas aí, continuando na rotina, aí vocês apuram os fatos, vocês vão ao longo do tempo, ao longo do dia já montando, e vocês montam, tipo, na hora, assim, vocês recebem e já fazem a pauta, a reportagem, já passam pra frente? Como funciona, tipo... Depende da dinâmica de cada jornal, mas, por exemplo, a gente sempre pauta pro dia seguinte. O que é pautar pro dia seguinte? Então, hoje eu entro geralmente 11 horas da manhã. Aí eu começo a apurar vários casos, achei um caso bom, consegui fechar a entrevista, consegui imagem, consegui tudo do caso. E aí eu escrevo um roteiro disso, que é proposta, encaminhamento, detalhes, e aí deixo tudo certinho com a marcação, horário, endereço, e aí no dia seguinte o repórter pega esse roteiro e vai gravar a reportagem. Tá.
Proposta, encaminhamento e detalhes. O que é... Eu imagino que a proposta seja o cunho da reportagem, da pauta. A proposta. O que a gente pretende O que vocês querem fazer aqui? abordar. E o encaminhamento seria o quê? Encaminhamento, deixa eu dar um exemplo. Proposta, vamos pegar o podcast. A proposta desse podcast hoje é falar sobre a profissão de jornalismo, com uma jornalista que trabalha na área há tanto tempo, encaminhamento. Estela vai chegar no estúdio às 7 horas da noite, vai beber uma água, entendeu? Câmera e Rafa vão chegar atrasados. Vai fazer uma maquiagem, entendeu? Mas aí você fala das pessoas que vão participar apresentando a reportagem ou das pessoas que são o motivo da reportagem? Os dois. Por exemplo, o repórter encontra família do desaparecido na casa onde ele sempre morou. A ideia é repórter percorrer os últimos passos dele da última vez que ele foi visto. Aí vocês fazem isso também para de forma deixar mais mastigado para a pessoa que vai apresentar essa pauta? Não sei se é esse o objetivo. Mas... porque assim, a repórter ela também tem um tempo curto, né? E assim, a gente sabe que gravar também demanda tempo. Sim. Então, quanto mais a pauta estiver explicada, mais fácil vai ser. Facilita o trabalho dela. Porque às vezes chega lá na hora, tudo muda, entendeu? Então tem disso também. Isso é outra coisa. Tudo muda. Então, quanto mais mastigadinho, melhor. Eu imagino que também vocês têm que deixar um mínimo nesse direcionamento para quando a pessoa for apresentar, nós que somos o público, a gente achar interessante aquilo que a pessoa está contando, né? Sim. Então... tem que deixar um pouco mais encaminhado, porque senão a pessoa não falou com o entrevistado, que no caso é repórter, no dia seguinte. Ela não sabe a história. Sim. Então, se a gente não deixar encaminhada, como que ela vai gravar? E o processo de validação, assim, do fato, tipo... para não correr de montar todo um roteiro, né, digamos assim, e for lá e essa história não é verdade. A gente tem uma reunião de pauta todos os dias. Então, a nossa acontece por volta das 3h30, 4 horas, que é bem no finalzinho do jornal. E aí a gente fala com a nossa diretora, né, do programa. Então, a gente passa todos os casos que a gente tem e todo mundo debate junto. Ela, eu acho que isso falta isso. Acho que pra isso falta aquilo. E a gente vai debatendo. Aí, no final do dia, a gente tem, né, as pautas aprovadas e a gente faz o roteiro de acordo com isso. Mas, assim, como a gente já tá há muito tempo também lá, a gente já sabe o que vale e o que não vale. Né? O que dá. Tem coisas que a gente fica com dúvida que a gente espera a reunião. Pô, vou esperar a reunião pra não perder tempo. Mas tem coisas que a gente fala, vamos já adiantando e já era. Que é uma coisa mais, não certeira, mas uma coisa que não gera tanta dúvida, assim. Exatamente. E a gente tem tanta coisa interessante que a gente vai lembrando, né? Você já teve alguma... Nessa situação que você tá falando, que você teve reunião e tal, que rolou, tipo, ou você um par seu pegou uma reportagem, tipo, uma pauta bem forte, assim, bem pesada, você fala, caramba, isso aqui a gente precisa dar, só que a gente precisa ver como que vai rolar. Com certeza vai pra debate e vocês vão dando pitaco e tentando chegar no formato final, né? Com certeza. Sempre. Até porque, como eu disse, ninguém faz jornalismo sozinho, então não tem como. Às vezes eu começo uma pauta e outra pessoa termina, deu meu horário, eu falo, alguém tem como terminar? A pessoa vai lá e termina. Legal. Então rola muito isso. Claro que às vezes é necessário fazer uma extra ali pra terminar, mas na maioria dos casos a gente é uma equipe muito unida, então a gente sempre compartilha, olha, falta terminar isso, alguém pode terminar de escrever ou achar uma fonte que eu preciso, que eu não consegui, por aí vai. E uma curiosidade, a equipe de vocês, que acaba sendo tipo uma ponte, né, entre... que é sem vocês o negócio... Não só vocês, óbvio, todos, né? Mas dá pra ver a relevância que você tá me contando de como tá funcionando. A sua equipe também é a equipe que publica coisa na rede? Nos sites oficiais e tal? Não. Ou é uma galera completamente diferente? Tem outra equipe. A de vocês, os pauteiros são pra ser essa ponte entre... A rádio... Qual que é o nome? Na verdade, não é nem ponte da Rádio Escuta. A Rádio Escuta é da emissora e ela apura, todas as apurações que ela faz é pra casa inteira.
pra emissora Você me inteira. conta a linha do tempo pra eu não ficar perdido, porque só pra eu entender da onde começa e pra onde termina. Vamos lá, que tem muitas etapas, né? Tem muitas Imagina. etapas. Dentro de uma emissora, a Rádio Escuta é a rádio que faz a apuração total. Então, não é só para um jornal específico, é para todos. Então, todo mundo tem acesso a essas apurações, a esse relatório de apurações. Então, às vezes, por exemplo, um jornal está acompanhando determinado caso. Dependendo da relevância do caso, todo mundo vai acompanhando nessa Rádio Escuta as atualizações desse caso. Não só o balanço. Não só o balanço. Geral. Já tem um primeiro filtro ali, então, direcionando. Exatamente, todo mundo acompanha. Aí depois vem, se eu não estiver esquecendo de ninguém, porque assim, são vários setores. Não, lógico. Então assim, mas pensando nessa parte de apuração. Aí vem a pauta. A pauta tem equipe de pauta de cada programa, que é uma parada mais exclusiva, né? Certo. Então, a pauta do balanço não pode pautar a mesma coisa que a pauta de outro jornal da emissora. Certo. Então, e se pautar, eu tenho que oferecer um diferencial. Por que que, né, a gente quer pautar a mesma coisa? Será que tem uma imagem, uma sonora diferente, alguma coisa pra tornar exclusivo e não pra dar a mesma coisa? Que não rola da mesma coisa. E aí depois tem a chefe de pauta. A chefe de pauta é a pessoa que fica ali coordenando tudo. A gente sempre troca uma ideia com ela pra saber o que a gente vai oferecer na reunião. Tá. E aí chega na reunião com a direção, e aí a gente conta todos os casos que a gente tem, a direção fala, isso vale, isso não vale, isso eu acho que falta isso, isso tá ótimo, vamos nessa, o que vocês acham desse assunto? E aí aprovada. Aí aprovada a pauta, quem pega no dia seguinte é o repórter. Aí o repórter vai pra rua com o cinegrafista, pega a pauta. Gravou a pauta de manhã, geralmente nossas gravações acontecem 8h30. Aí eles voltam pra emissora até umas 10h30, por aí, 11 horas no máximo, pra edição já começar a editar a matéria. E aí a matéria vai pro ar no mesmo dia. O jornal começa às 11h50. Tá. Então, assim, é pauleira. Não, legal. E aí, você já teve muitas pautas que o pessoal falou, não vamos com essa pauta aqui, ou você tá com a... Sempre. Acontece. Sempre tem. Sempre tem. Às vezes você acha, é muito boa essa pauta. Sim. Mas, enfim, não era. Não achei boa. Ou você acha é muito ruim. E aí a direção te faz olhar de outra forma. Uhum. Aí você fala, caramba, né? Dá pra fazer. Tem uma outra Faz ótica. sentido, Tipo eu quando mando uma planilha pro meu chefe, dashboard, tu fala, pô, tá animal essa planilha aqui. Nossa, não o atual, pelo amor de Deus, meu chefe atual é... Aliás, eu não posso reclamar, eu tive muito chefe bom, graças a Deus. Mas é quando você manda uma planilha e tá várias coisas, tipo um feedback de volta, assim, não sei o que. Não você precisa fala, disso. achei que tava mal boa isso aqui. Não, mas é normal, é natural. É normal. É sempre aquela crítica que de fato é construtiva. Sim. E que de fato faz algum sentido. É óbvio que deve ter uma coisa ou outra que às vezes a gente fala, pô, mas não é bem assim, que é natural em qualquer lugar. A gente sempre vai ver isso em qualquer lugar. Mas o âmbito é sempre trazer o melhor. Né? E a gente nem leva pro lado pessoal, porque fazer reportagem acho que tem um peso muito grande, né? A gente pode mudar a vida de uma pessoa. Total. Tanto pro lado negativo quanto pro positivo. Então, assim, publicar uma coisa que não é verdade, expor uma imagem que não é verdade, isso pode prejudicar a vida de uma pessoa. Então, sim, total. Tem que ter cautela. Exato. Ainda mais minha mãe que assiste o balanço. Exato. Você pode estar impactando a vida da minha mãe. E o que você enxerga assim como o maior desafio na profissão? Você é separar, às vezes, a razão da emoção? Como que... Olha, isso eu consigo separar muito bem. Eu sou, assim, bem tranquila quanto a isso. É claro que tem situações que eu fico me pensando, né? Caramba, né? E se fosse comigo? É muito difícil, né? A gente sempre se coloca no lugar do outro. Mas qual que era a outra pergunta? Desafio, assim, o maior que você encara como o maior desafio do ramo. Olha, eu acho que é encontrar a pauta. Porque assim, eu faço isso todos os dias, já faço isso há uns 4, 5 anos. Então, às vezes eu falo, onde eu vou achar uma pauta hoje? E assim, é uma coisa que acaba com o meu dia. Às vezes eu chego super triste em casa, o Ronaldo já sabe, ele fala, não tem pauta hoje. Você não ajuda ela com umas pautinhas também?
Você fica dando uma olhada na internet. Ajuda, mas só me manda coisa velha. Eu falo, meu, isso a gente já foi. deu. Não, e o Isso pior não vale. E o pior é que o velho deve ser, tipo, 12 horas atrás. Tipo, não é nem tão velho assim. Mas, tipo, não dá mais, que uma galera já deve ter... Como você falou, uma galera já deu a notícia, né? Você realmente vê, assim, que... É muito interessante, né, essas resenhas. Você realmente vê que, tipo, estar à frente nas pautas e realmente buscar uma coisa muito quente é algo que você concorre muito com outras emissoras. Então, é muito notório isso. Sim, quando tem um caso grande que todo mundo faz, é um caminho, assim, digamos que mais fácil. Claro, né, que tá todo mundo ali envolvido, querendo uma coisa nova, mas você já tem a história. Então, a partir do momento que você já tem a história, você consegue pensar em novas possibilidades. E tal emissora deu isso, por que a gente não vai por esse caminho? Então, você já consegue um diferencial. Agora, e quando você não tem a história? E aí você faz o quê? Não tem o que fazer. Sim, total. Não tem o que fazer. Aí é uma curiosidade que eu falo por mim. Aí até onde você pode falar também, óbvio. Eu já trabalhei em algumas empresas maiores, assim, né? Tipo, Bev, da vida, a empresa que eu te falei agora, enfim. E eu sempre, ainda mais que eu atuei muito em área comercial, eu sempre fui treinado pra ver concorrência. Sempre. O que a concorrência tá fazendo, preço, como é que a gente tá fazendo no ponto de venda, enfim. 1000 detalhes aqui que nem vem tanto ao caso. Vocês vocês analisam muito concorrência? Porque acredito eu que muita gente vê coisa legal que vocês estão fazendo e tem muito essa de ficar olhando, tipo, ó o balanço ali que eles estão fazendo. Sim, assim, inclusive nós temos várias TVs dentro da redação e geralmente cada uma fica ligada numa emissora pra gente ver o que tá rolando, pra gente não perder nada. E a galera vê vocês também o tempo todo. Sim, então a gente acompanha. Então até quando eu já trabalhei em outras emissoras era assim. Então isso é uma coisa que não muda, sempre uma acompanhando a outra e claro, cada um tem seu tempo, cada um tem seu estilo de transmitir e por aí vai. Mas é sempre isso, né? Quem consegue a sonora exclusiva, quem consegue a imagem exclusiva, isso ainda conta muito. Essas páginas hoje de Instagram, assim, virou um facilitador ou de uma certa forma prejudica a reportagem, a pauta, um furo que vocês Eu poderiam acho ter? que, por um lado, ajuda, porque muitas coisas também vêm da internet, dessas pequenas páginas ou até mesmo grandes páginas. A gente fica sabendo muito disso, porque geralmente são páginas de bairro, pessoas que gostam de compartilhar aqui, então ajuda. Mas, por outro lado, eu acho que prejudica que postam muita besteira, sabe? Muita coisa que não vale de nada e as pessoas caem. Você vê, milhões de acessos, milhões de comentários. Desinformação, às vezes. Desinformação. E aí você fala, cara... Sim. Acho que não substitui, sabe? Muitas pessoas, mas não substitui o papel do jornalista. Não substitui. Sim. Ainda bem que tem vocês, exatamente. Pra dar mais luz a esse momento. Não é o mesmo peso, a mesma responsabilidade, tem todo um estudo por trás, tem tudo Sim. Não, legal. E você, quando a gente tá falando de concorrência e tal, é uma coisa que me vem à cabeça. Você vê muito diferença no jornalismo de outros países, de outros lugares, ou até de outros estados? Tipo, vou dar um exemplo bem besta, porque é o único que eu sei, tá? Eu adoro Record, mas é porque é um exemplo que eu sei da Globo. Eu sei que o Jornal do Interior da Globo, se eu não me engano, é IPTV. E que é um braço da Globo no interior, né? Vocês sentem diferença, assim, do jornalismo? Porque a gente já falou um pouco mais cedo, mas principalmente de outros estados ou de outros países. Você vê esse contraste, por exemplo, sei lá, na CNN dos Estados Unidos, sei lá. Sim, a Record a gente chama de praças, né? Dos outros estados, cidades. E sim, a gente vê uma diferença, assim, acho que é muito cultural também, né? A forma que apresenta, a forma que faz, os casos que acontecem. Sim, tem grande diferença. Em relação a outros países, sim. Recentemente eu fiz um curso com um jornalista da Espanha, um curso de investigação. Nossa, que animal. Ele trabalha em Madrid e eles, assim, o mecanismo deles de apuração de investigação é totalmente diferente. Então, por exemplo, lá eles não conseguem ter acesso ao boletim de ocorrência. Pelo menos
que ele me disse, né, no curso. Não, Eles não conseguem ter acesso ao boletim de ocorrência. E aqui no Brasil nós conseguimos ter acesso ao boletim de ocorrência. Os policiais ajudam a gente, né, em algumas reportagens, não todos, né? Alguns ainda são bem receosos quanto a isso. Mas, por exemplo, lá não. Eles não têm essa participação. Então, eles conseguem tudo por outros meios. Que você provavelmente, você e seus pares e pessoas aqui no Brasil talvez não explorem tanto. E aí, com certeza, deve ter dado algum insight novo ou não. Você não viu tanta novidade assim? Não vi tanta novidade. Ele ensinou alguns sistemas, né, para investigar nomes, empresas. E, assim, claro, é válido pro meu trabalho, mas eu também não vi, nossa, uma super tecnologia de outro mundo para investigar, entende? Você sente o jornalismo, então, do Brasil, embora, como qualquer outro lugar, tenha suas fortalezas e pontos a melhorar, sendo até que uma referência para muitos países, muitos lugares. Eu não sei se referência, porque alguns países, por exemplo, Estados Unidos, eu não sei como funciona lá. Tá. Não sei o quanto eles conseguem ter acesso, por exemplo, às informações, entendeu? A lei é diferente. São leis diferentes, então é muito complexo. Aqui a gente consegue ter acesso a muita coisa. Então, isso é bom, isso facilita muito. Mas também pode prejudicar muito. Isso que eu ia falar. O acesso a informações como essa, um boletim, por exemplo, não atrapalha numa justiça, por exemplo? Quando que caso está sendo julgado ou algo assim? Ou não? Não, porque não interfere, né? Não interfere. Acho que aumenta o poder da mídia sobre aquele caso e isso interfere futuramente, não? Atrapalha se, por exemplo, se for um caso que a polícia tá para pegar o investigado, vai cumprir mandado de prisão e a gente vai divulgando, sabe? Então, acho que isso atrapalha, mas ter acesso ao boletim, de fato, não, porque o boletim é só um documento oficial de que o que aquela pessoa tá falando é verdade. Então, a gente usa o boletim até mesmo pra gente, né, se prevenir de futuros processos, né? Da pessoa falar, eu não falei isso. Sim. Não você só falou como você registrou em BO. E BO é um documento oficial. Um documento que as pessoas devem levar a sério. Vocês têm uma base. É uma base. Sim, total. E nesse tempo que você tá atuando de pauteira e outras funções dentro do jornalismo, você sente um tipo de matéria que gera mais audiência, por exemplo? Que a galera engaja mais, que é mais comentada? Tem algum tipo mais específico? Acho que crimes. Crime pega muito? Pega. Eu acho que as pessoas querem muito saber, sabe? O que aconteceu. A minha avó, por exemplo, ela tem 84 anos. Você chega em casa, ela sabe tudo que passou no jornal. E outras pessoas também são assim, você vê que não tem uma idade, né? Então, são idosos, pessoas ali na faixa de 50, pessoas na faixa de 30. Tem uma amiga mesmo, tem 32 anos, e ela usa até minha senha do Play Plus pra assistir, porque ela gosta de assistir 24 horas por dia. Então, assim, Crime pega muito. Pega muito. É, muito, muito visto. Pega o roubo do Péricles, então, deu uma audiênciazinha legal naquele dia. Também. É que é um crime de menor porte, né? Não foi nada absurdo, sim, então... mas também. Também porque envolve, né, um artista. Uma relevância, exato. Grande nome, mas nossa, assim... interessante. Então, o Balanço é um programa dentro do ecossistema, do ambiente da Record, que é muito visto. Porque já que vocês estão... Tem uma audiência boa. Vocês tratam crimes e investigação, com certeza acaba puxando muito. E o Balanço, assim, ele não é um programa totalmente pesado, né? Assim, ele não fica focado somente nisso. Então, a gente também traz umas matérias mais leves, até mesmo por causa do horário de almoço. Então, sim, muda bastante. Legal. Então você fica sabendo de bastante coisa em primeira mão também, né? Mas eu não falo muito, não. Justo. Não costumo falar, não. Tem que preservar, Fala isso. Que assistir só amanhã, a partir das 50, falando geral. Ele perguntou, mas o que deu? Você fala, não deu. Você vai assistir amanhã. Vai dar amanhã. Hoje você não... interessante. Legal, bacana. Eu jurava que você ia falar algo sobre, sei lá, fofoca de algum famoso, alguma coisa assim. Fofoca entendeu? também, dá bastante. A Hora da Venenosa sempre entra no pico de audiência. Também pega bastante. Minha mãe acho que assiste também. Minha mãe adora. Ela se interessa bastante. Ela bota lá o jornal e fica mexendo no celular e assistindo. Ela curte. O dia inteiro.
Sim. E, assim, você... Assim, entra num aspecto mais subjetivo do que eu te perguntei, mas você consegue chegar numa conclusão, assim, que eu tenho certeza que alguém já debateu isso, do porquê que esse tipo de reportagem realmente chama tanto a galera, assim, por que esse tipo de... Se é o perfil, ou se é o brasileiro que adora um caos, não sei. Assim, eu acho que é o brasileiro. Não lembro de ter discutido isso com a minha equipe, mas eu acho que é o brasileiro. Não, acho que não tem uma explicação. É muito cultural. É muito cultural, eu acho. É muito cultural. O brasileiro tem suas particularidades. Eu acho que esse lance da curiosidade, sabe? Eu acho que é isso. Às vezes as pessoas não querem nem saber como funciona o seu trabalho, quer saber, mas em tal caso. Sim. Foi isso mesmo? É isso mesmo que acontece? Você viu? A gente não veio. A gente chamou a primeira vez que a gente tá falando disso, a gente tá falando como funciona. Eu te perguntei de algum caso na minha vida alguma vez? Não, nunca. Então, eu tô curioso pra alguns aqui, né? Não, e essa curiosidade vocês podem ter como base quando acontece um acidente de trânsito. O que as pessoas fazem? Elas passam olhando, assim... Se pudesse parar... Não olha nem pra frente mais, é só pra lateral. Então, eu acho que é isso, a curiosidade. Sim. Gera a curiosidade, saber o que aconteceu, se foi preso, se não foi. Se você quiser saber, depois do que a gente finalizar o programa, tô brincando, você não vai saber não, só amanhã. Se o Ronaldo só sabe amanhã, você só vai saber amanhã também, filho, desculpa. Você não vai ter bastidor aqui não, infelizmente. Não, vamos ficar mais uns 30 minutinhos aí, tem umas perguntas pra... E aquele caso aqui? Ficar perguntando. Estela, quando a gente fala de pessoas novas na profissão, que estão começando, pensando você 10 anos atrás ali, começando, tipo, de fato, mais a profissão, até um pouco mais, porque acredito que você já estagiava na área, né? Que dicas você dá pra essa pessoa, assim, que pra chegar numa profissão mais consolidada, numa posição mais firme dentro de uma emissora como a sua? Você consegue pensar algo interessante? Eu acho que é não desistir. Eu vou dar o meu exemplo. Antes, pra eu conseguir entrar na Record, eu fiz 7 entrevistas. Eu fui muito persistente. 7 entrevistas. Então, às vezes, as pessoas olham e falam assim, nossa, mas você tá tanto tempo lá, nossa, que vida fácil. Nossa, mas não é fácil. Não cai do céu o emprego. Então, assim, eu fui extremamente persistente, sabe? De disparar currículo, de mandar mensagem, até que deu certo. E você teve o feedback, assim, de curiosidade, tipo, das outras 7 vezes? Só não, Estela, a gente gostou de você, porém, não sei o quê. Sempre uma conversinha. Não, na verdade, não. Eu nunca tive um feedback negativo. Assim, você não passou. Era só esperar, a notícia. Tem que esperar, sei lá, liberar a vaga. Tem que esperar, não sei o que. Eu falei, tá bom. Quando for pra ser, vai acontecer. Legal. E aconteceu, e numa área que eu gosto, num programa que eu gosto, então... Top. Era pra ser assim. A insistência, você entende que é uma... Mas de uma forma saudável, sem ter uma... Às vezes tem gente que se frustra, exato, não é saudável. Em crise de depressão, acho que tem que ser de uma forma saudável. Então, se você quer, o meu foco era voltar a trabalhar em emissora. Já trabalhei em impresso, em revista, em assessoria de imprensa, mas meu foco era voltar a trabalhar em televisão, então por isso eu persisti. Mas assim, jornalismo não é só resumido em televisão, tem várias outras oportunidades bem legais. Então, é saber o que você quer, né? E quais são essas cadeiras, né? A gente pode falar dentro do jornalismo. Você falou já algumas, né? Tem várias. Tem revista, assim, diminuiu muito, né? De uns tempos pra cá, a gente sabe que o impresso perdeu um pouco a força, mas ainda tem. Tem jornal impresso, tem rádio, tem podcast, tem muitos jornalistas fazendo podcast e é a nova geração, né? É isso que vai ser daqui pra frente. Rádio, já falei, né? Tem televisão, tem assessoria de imprensa. Como é que é a assessoria de imprensa, de curiosidade? É chato. Mas vocês acabam... o pessoal da assessoria, né? Eles participam de coletiva, eles vão para pegar reportagens específicas, é um cunho mais na verdade, voltado à política, como funciona? Então, depende de para quem que você faz assessoria. Então, por exemplo, já trabalhei em assessoria de balada.
Então eu tinha que conseguir divulgar essa balada, esses shows que iriam acontecer em grandes mídias. É o outro lado, né? Sim. Não tem todo aquele... É outro lado. Não relevância, né? Mas... Então, se você trabalha na assessoria de imprensa de um artista, você tem que emplacar ele também em TVs, em outras entrevistas. Então, por exemplo, você faz assessoria do Luan Santana. O Luan Santana vai lançar uma nova música, um novo álbum. Tá, onde ele vai lançar isso? Tem um programa de domingo com grande audiência que dá pra ele lançar isso em primeira mão? Tem uma revista ou um site que dá pra ele lançar em primeira mão, uma coisinha exclusiva? Você tem que pensar na estratégia pra divulgar o seu produto ou artista. E quando a gente fala dos relacionamentos com diversas áreas, como que é o relacionamento de vocês? Aí eu não sei se a sua posição tem tanto esse relacionamento ou se são outras pessoas. Com, por exemplo, autoridades governamentais, com representantes de empresas grandes. Como é que é? Porque eu imagino eu sei que as empresas elas têm pontos focais para conversar com o pessoal de emissoras e tudo mais. Eu já tinha visto isso já. Na época que eu trabalhei na Renault, tinha pessoas dedicadas para ter esse meio de campo, né? Como é que é esse relacionamento, assim, e aí eu digo no geral, assim, se é uma conversa frequente? Acho que empresas governamentais e relação do governo é maior do que empresas privadas, porque tem assuntos mais quentes e mais frequentes, né? Mas tem essa sinergia muito frequente, tem essa conversa, abertura, como funciona essa dinâmica? Tudo depende. Não tem uma regra, mas, por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública, todos os casos, né, que tem BO registrado, a gente tem que pedir nota para eles para saber como que tá acontecendo a investigação. Por quê? Porque muitos casos, por exemplo, o delegado ou investigadores, eles não são autorizados a passar diretamente pra gente. Então, a gente tem que pedir pelo canal que responde por eles, que é a Secretaria de Segurança Pública, a assessoria de imprensa deles. Então, a gente sempre manda um e-mail, sempre por e-mail. Eu gostaria de saber como tá o andamento disso, daquilo. E aí eles respondem com uma nota. Então, o contato com eles, assim, é frequente, todos os dias. Agora, tem empresas que não. Às vezes a gente tem um probleminha ou outro com a Uber. Aí manda e-mail pra assessoria de imprensa, chama no WhatsApp. E aí já é mais maleável, tem WhatsApp. Sim. Então... É outros 500, né? Pra você e aí, depende. Tudo depende. Sim, não, com certeza. E do quanto esses órgãos podem dar essa abertura também, né? Não necessariamente todo mundo... E quando eu digo podem, é no sentido de elas terem um alinhamento de, não tem problema da pessoa estar batendo um papo com o pessoal do jornalismo, enfim, esse tipo de coisa. Até porque imagina a Secretaria de Segurança Pública responder milhões de pessoas, não tem como. Sim. Muitas emissoras, muitos casos, então fica inviável. Então o e-mail é a melhor alternativa. Mas, por exemplo, a Uber, que são casos pontuais, aí tudo bem. Sim, entendi. Legal. E tem alguma história, assim, para alimentar agora o nosso lado aqui da ansiedade, curioso, que você possa compartilhar, assim, tipo, interessante, ou que às vezes não foi ao ar e você queria que fosse... Alguma história geral, assim, que você gostaria de compartilhar. Caso? Alguma coisa legal. De algum caso? Que você gostaria de partilhar. Deixa eu ver o que eu posso compartilhar sem comprometer o meu trabalho. Depende. Deixa eu ver uma história curiosa. Teve um caso de uma menina, a menina Vitória, tava desaparecida há 2 anos. Eu juro, eu fiquei 2 anos falando com a família dela. 2 anos? 2 anos. Eu não me conformo como as pessoas desaparecem na cidade de São Paulo. E aí eu lembro como se fosse hoje, assim, o caso chegou, aí a família, eu preciso de ajuda, ela tá desaparecida desde o final de semana, ia pra aula de inglês e não chegou na aula. E a gente conseguiu um vídeo dela embarcando num carro de aplicativo. Aí eu falei, como assim? 16 anos. E eu indignada, porque eu falava, cara, não é possível, essa menina tem que aparecer. E eu fiquei 2 anos falando com a família. 2 anos. Até que um dia eu tava chegando na emissora, a irmã dela me ligando desesperadamente. Preciso falar com você. Falei, eu já te ligo porque eu vou entrar numa gravação e não consigo te atender agora. Ela, não, preciso falar com você, eu atendi. Ela, a Vitória foi encontrada. Nossa.
E eu falei, cara, como assim foi encontrada depois de 2 anos? E eu juro, eu falava com a família todos os dias praticamente. Alguma novidade? E a polícia foram chamadas pra depor. Falei com vizinhos. Falei com o cara que levou a menina no Uber. Consegui falar com ele, mas ele nunca quis dar entrevista. Falei assim, absurdo. E eu, obcecada já pelo caso, eu falei, não é possível que eu não vou encontrar essa menina. Nossa. E aí, olha que loucura. E aí, a menina foi encontrada em outro estado. Uma pessoa que viu a reportagem no Balanço Geral reconheceu, ligou pra polícia. Hoje ela tá com 18 anos. 2 anos. 2 anos atrás. Ela foi encontrada agora, recentemente. Mas a gente não precisa entrar em detalhes, mas ela tava bem, tipo... Tava bem. Disse que foi viver uma nova vida, acusou a família de algumas coisas, foi por uma opção dela. Nossa, velho. Caramba! E eu 2 anos, assim, falando com a mãe e com a irmã, não me conformava. E aí, o que você achou dessa... Pesadinha, né? Não, mas nem pra deixar um bilhete, né? Tipo, estou saindo e... Assim... Sumiu. Aí ela acusa a família de uma coisa, a família desmente, né? Fala outra. Assim, a verdade a gente nunca vai saber. Mas assim, eu fiquei aliviada, porque eu já estava 2 anos falando com a família, inconformada, que a mina não tinha sido encontrada. Imagina, Aline, sai a mina pra aula de inglês, 2 anos depois ela tá em Ribeirão Preto. Completamente aleatória. Eu chutei a cidade. E sem falar inglês. E sem falar inglês. Exato. Mas sim, fiquei feliz que ela foi encontrada bem, foi encontrada viva, né? Porque acho que isso é o principal. Eu já tava até cogitando que ela não estivesse mais viva, porque eu falei, cara, é muito tempo desaparecida. E não, ela é vivinha. Eu falei, cara, que loucura. E vou manter mais uma aqui do lado curioso aqui. Tô achando super interessante, só vai. Já chegou alguma ameaça assim, tipo, se publicar isso daqui, vai sofrer todo mundo, vai ter um atentado, alguma coisa assim? Que você pode falar. Que posso falar? Só uns xingamentos, né? Uma vez eu não podia mais gravar uma entrevista com uma mulher, que o marido estava desaparecido, a gente gravou a primeira reportagem. Só que ela queria gravar sempre. Não dá pra gravar sempre, porque a gente também precisa dar oportunidade para as outras pessoas. E aí, quando eu falei que não dava pra gravar, essa mulher me xingou, disse que ia me pegar, chamou de rapariga, de vagabunda, de tudo que vocês imaginarem. Sinto que ela já tinha gravado. Já tinha gravado. E ela me xingou muito. E eu falei, cara, que desequilibrada. As pessoas são desequilibradas. Porque assim, não tem como. Eu entendo a angústia, a necessidade. Mas a gente tem outras famílias também pra ajudar. E ela desesperada, me xingando. Tudo eu tive que bloquear. Nossa. Chega num limite tive que não bloquear, dá. porque ela gritava. Chega num limite que não dá. É insustentável, não, lógico. E você tem... Imagina, o pau torando lá na emissora, você com um monte de mensagem... E tem abençoado lá, tipo, dando áudio, xingando. Agora a gente vai abrir os áudios aqui. Não, a gente precisa preservar as fontes, né? Ô, Estela, como é que você enxerga, assim, numa época que a gente tá... Assim, eu acho que quando você entrou já na faculdade e cursou o seu curso, a gente é a geração que pegou muito essa transição pra rede social, né? Sim. Muito, absurdamente. Como que você enxerga, assim, agora que a rede social é imprescindível em todos os sentidos da nossa vida, você, em épocas que vê muita fake news e muita coisa torta, né, muita notícia torta, que a gente até comentou, como que você enxerga a relação do jornalismo com isso? O impacto do jornalismo, jornalismos que às vezes não é frequente, óbvio, mas que pode já ter acontecido uma notícia, eu tô falando de forma super geral, tá? De que a notícia não era 100% acurada, que tinha alguma coisinha estranha nela, ou de fontes que falam uma coisa e o jornalismo vai lá e desmente a pessoa e mostra que a pessoa estava espalhando uma notícia completamente falsa. Como você enxerga essa dinâmica de notícias falsas ou que estão com alguma coisa estranha nela? Eu acho assim que isso é muito culpa das pessoas que consomem as redes sociais, né? Porque as pessoas elas se apegam muito ali, né? A quantidade de seguidores, não a qualidade do que está sendo transmitido. Então, com base você vê, né? Um exemplo besta de influencer que promove produtos que tira celulite do bumbum. Cara, se você não ir lá na academia treinar,
e não se alimentar direito, o creme não vai tirar, entendeu? O creme pode hidratar, mas assim, milagre ele não vai fazer. Mas as pessoas gostam de consumir isso. Então, acho que isso é mais do consumidor, sabe? De se atentar. Eu vou acreditar nisso, ou eu vou seguir um canal que apura, que tem uma equipe especializada para fazer isso, né? Então, às vezes eu vejo as pessoas criticando as emissoras, né? Outros jornais, muitas vezes até mesmo por causa de política, e elas estão acompanhando uma pessoa por trás de uma página que elas nem sabem quem é aquela pessoa, os ideais dela, que ela tá como que ela tá apurando, como que ela tá investigando, se foi só uma fofoca de bairro, que alguém foi lá. Histórico já negativo, que já vem trazendo Exatamente. Notícias falsas anteriormente, que deveriam descredibilizar a pessoa pelo menos um pouco, para no mínimo deixar a pessoa com o pé atrás, né, quem tá consumindo. Só que às vezes as pessoas só querem ler o que agrada os olhos também, né? Exatamente. Então, acho que isso é culpa, a maioria das vezes, de quem consome. Então, talvez, né, se você não desse tanta importância para aquela blogueira, né, talvez daria espaço para as pessoas que realmente trazem conteúdo de verdade. Com certeza. De fato, ia cobrir com conteúdo, né? Sim. Como que você lida? Você já falou um pouquinho que você é bem tranquila nessa parte, né? Mas a carga emocional de algumas histórias impactantes, assim, que chocaram o Brasil, o mundo... Eu tento não levar pra casa. Porque, ela assim, leva pra casa? Fala a verdade, fala a verdade. Nessa hora desliga, tem que desligar, né? Eu tento não levar porque senão eu vou viver sempre o problema, assim, do mundo, das pessoas. E eu também tenho os meus problemas, né? Então, assim, claro, eu como jornalista, eu sempre tento ajudar de diversas formas. O Ronaldo não me deixa mentir, porque ele convive comigo 24 horas praticamente. E eu sempre respondo. Então, eu não tenho problema com isso de horário, por exemplo, no WhatsApp. Às vezes eu demoro pra responder, mas eu respondo. Então, não me importo de ajudar. Às vezes a gente não consegue gravar, mas eu tento dar um jeitinho ali por fora pra ajudar, sabe? Porque às vezes a pessoa precisa. Mas, assim, eu não posso levar isso. Então, é um trabalho é um compromisso que eu tenho comigo. Eu não vou levar tudo pra casa, porque senão eu não vivo. Eu não vivo e penso só no que tá acontecendo ao meu redor. E aí, pegando um gancho legal, porque provavelmente parte do sentimento negativo, ele não vem só do peso da reportagem, mas vem de uns Zé Gracinha que quer meter porrada em crítica, falar um monte de besteira e às vezes tecer críticas que não são construtivas, mas muito mais para atingir. Você consegue fazer esse filtro muito bem das críticas e das coisas que chegam, não especificamente só para você, mas no programa de forma geral, ou com seus pares. A tratativa ela consegue ser saudável nesse ponto? Crítica quando você se refere de quem? De pessoas? De espectadores, sim, de pessoas que consomem ou de que simplesmente elas olham o programa e desdenham ou coisa do tipo, porque sempre tem uma meia dúzia de gente espertinha que quer tecer uma crítica sem fundamento nenhum e falar por falar, né? A galera consegue lidar disso também de uma maneira super saudável. Sim, entra de um lado e sai pelo outro. Assim, já sofri críticas de pessoas até mais próximas. Sensacionalismo, como você consegue? Que falta de respeito com as famílias. Tá fazendo pouco do negócio. Cara, são profissões. Não tem que questionar. Se eu não fizesse isso, outra pessoa faria no meu lugar. E eu gosto do que eu faço. Então, assim, eu faço com responsabilidade. Eu não faço pra expor uma família. Entendeu? Não faço, porque eu gosto que o crime aconteça. Não. Mas é nosso papel fazer. Isso acontece no mundo inteiro. Então, assim, criticar sempre vai ter. Então, as críticas são, a mídia é muito sensacionalista. Só que na hora que acontece alguma coisa, na hora que a internet para, na hora que a árvore cai, pra quem que as pessoas ligam? Balanço. Exato. Eu ligaria pro balanço. Ligar pro balanço. Entende? Então, assim, é muito fácil você julgar quando é uma coisa que você não precisa. Mas aí, o primeiro momento, tem como você dar uma cobradinha lá, não sei o quê. Então, assim. Sim. Pra gente caminhar aqui, né, pro encerramento, como que você enxerga o futuro do jornalismo? Boa. Acho que vai sofrer muitas mudanças, ainda mais com essa era digital. Acho que as grandes empresas de comunicação, claro, né, não vão perder assim de uma hora para outra como rádio. Para acabar a TV,
né? Vai ter que passar muitos anos. Sim. Mas eu acho que algumas coisas vão transformar e espero que a nova geração também venha com um pouco mais de responsabilidade, né? Com certeza. A gente é atual, mas é preciso conscientizar a galera que vem depois, né? É isso. É bem importante. É isso. Estela, obrigado pela sua presença. A gente, foi ótimo. A gente gostou muito da conversa. Não dá pra ficar aqui horas, tranquilo. Você viu como... Acho que a gente sempre está se preparando com uma pautinha, mas acho que... Vai mudando. A gente puxou várias, assim... Exato. Do além, que é muito, muito assunto interessante. Sim. Que a gente se interessa, que é uma profissão que tem um peso dentro da sociedade, a gente acaba querendo saber mais coisa e não pode perder a oportunidade, né? De perguntar, mas aí mais pra frente a gente te enche o saco de novo. A conversa continua nos bastidores agora. Aquele caso. E por favor, mais pra frente a gente tá sempre deixando porta aberta pra galera participar de novo de uma conversa aqui com a gente, que a gente se diverte, a gente aprende, a gente tá todo o programa aprendendo coisa nova. Com você não foi zero diferente, pelo contrário, foi muito, muito legal. E a gente agradece muito o seu tempo, que a gente sabe que vocês estão com um tempo bem, bem precioso. E a gente volta a bater uns papos. Obrigado mesmo, viu? Obrigada. Como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Elopes, ELOPEES. Boa. Joia. Bastante coisa lá rolando. Eu tenho você no Insta, eu vejo você postando bastante coisa. Às vezes eu sou bastante ativa, às vezes eu esqueço um pouquinho. Não, mas é sempre no saudável ali também. Sempre lógico. no equilíbrio. É isso. Obrigado, viu? Obrigada. Muito obrigado. Agradeço aí ao pessoal também, agradecer a galera que tá assistindo e que gostou dos episódios anteriores e continua acompanhando a gente. A gente vai continuar postando conteúdo super legal. A gente agradece a Estela bastante também pela presença dela. E é isso. Valeu, galera. Deixa seu like, curte, compartilha. Ativa o sininho. O que mais, Aline? É isso, É né? isso. Valeu. Valeu, obrigado. Tchau.